Oi, meu nome é Monique e eu vou apresentar um dos episódios da produção cinematográfica, de física médica, com o tema de radiação na indústria biomédica. Aqui é apenas uma visão geral, mas basicamente será introduzido o contexto da radiação na indústria biomédica, alguns exemplos e também um filme envolvendo a aplicação da radiação na medicina. O uso da radiação na produção e modificação de materiais biomédicos traz inúmeros benefícios, por exemplo, a esterilização de materiais, a melhoria das propriedades mecânicas e químicas, dos materiais, desenvolvimento de novas terapias e dispositivos médicos. Essas técnicas, então, elas vão permitir a criação de materiais mais seguros, mais duráveis e eficazes, contribuindo na melhoria dos cuidados da saúde, e qualidade de vida dos pacientes. E só para contextualizar, a radiação é uma forma de energia eletromagnética ou partículas subatômicas que são propagadas no espaço ou por meio de um material. Existem também algumas classificações do tipo de radiação, mas nessa apresentação a gente vai abordar a radiação ionizante, ou seja, o tipo de radiação que possui energia suficiente para ionizar os átomos ou moléculas de um determinado material. E nessa categoria de radiação ionizante, a gente tem a radiação alfa, beta, gama e nêutrons. A radiação alfa ela tem baixo poder de penetração e pode ser bloqueada por uma folha de papel. A radiação beta ela tem maior poder de penetração do que as partículas alfa, mas ainda pode ser bloqueada por plástico, vidro ou alumínio. A radiação gama ela tem grande poder de penetração e pode atravessar vários materiais, sendo bloqueada apenas por materiais mais densos, como chumbo ou concreto. E por último, a gente tem os nêutrons, que não entram aqui no contexto da apresentação, mas também são altamente penetrantes e perigosos, em ambientes nucleares. A primeira aplicação da radiação vai ser na produção de hidrogéis, então essa técnica vai permitir a criação de redes tridimensionais de polímeros que podem absorver e reter grandes quantidades de água. Sobre o processo, inicialmente, é preparada uma solução aquosa com monômeros ou polímeros pré-formados. Em seguida, essa solução é exposta à radiação gama, gerando radicais livres nas cadeias poliméricas ou monômeros. E esses radicais livres gerados, eles iniciam a reação de polimerização e reticulação, formando uma rede tridimensional de polímeros que cria o hidrogel. E alguns exemplos de aplicações são para engenharia de tecidos, ou seja, os hidrogéis eles são usados como suportes tridimensionais para o crescimento de células, promovendo a regeneração de tecidos. Os hidrogéis eles também são usados para curativos de tecidos biológicos, ou seja, eles fornecem um ambiente úmido ideal para a cicatrização de feridas, reduzindo também a dor. E, por último, em sistemas de liberação controlada de medicamentos. Então, os hidrogéis eles podem ser projetados para liberar medicamentos de forma controlada e ao longo do tempo, melhorando a eficácia terapêutica e reduzindo também a necessidade de dosagens frequentes. Além disso, uma outra aplicação também, por curiosidade, são nas lentes de contato. Então, os hidrogéis eles são usados nas lentes devido à capacidade de manter uma certa umidade na região e permitir também a passagem de oxigênio. Já falando um pouco sobre os implantes médicos, a modificação da superfície desses implantes é uma área super importante na engenharia biomédica. Então, utilizando certos métodos, como a aplicação de radiação, é possível modificar as propriedades da superfície dos implantes para melhorar a biocompatibilidade, reduzir a rejeição do corpo, promover a osteointegração e diminuir também o risco de infecções. Podemos citar dois exemplos de dispositivos que utilizam dessa técnica na engenharia biomédica, como os stents vasculares e as próteses de joelho. Nos stents vasculares, essas técnicas podem ser usadas para polimerizar e reticular o seu revestimento. E, além disso, a radiação gama também é frequentemente usada para esterilizar os dispositivos médicos, incluindo os stents vasculares. E a radiação pode ser usada para criar micro e nanoestruturas na superfície desses stents, para uma melhor adesão celular e reendotelização também. Já nas próteses de joelho, é utilizada a radiação para reticular justamente os polímeros de polietileno de ultra alto peso molecular presentes nessas próteses. E similar aos stents também, a radiação gama é utilizada para esterilizar as próteses, garantindo que elas estejam livres de contaminantes.
E o crosslinking, ou reticulação, né, é um processo no qual as cadeias de polímeros são conectadas, né, por ligações covalentes, formando uma rede tridimensional. É bem utilizado esse processo para melhorar os materiais poliméricos, né, usados em dispositivos médicos. Inclusive, os exemplos anteriores de modificação de superfícies de implantes utilizam esse crosslink. E por último, a radiação pode ser usada também para sintetizar e funcionalizar nanopartículas, que são utilizadas em diversas aplicações médicas, incluindo a terapia fotodinâmica, a entrega direcionada de medicamentos e também no diagnóstico por imagem. No que diz respeito à terapia de câncer, as nanopartículas elas são carregadas com radionuclídeos, como o iodo 131, e esses radionuclídeos emitem radiação beta ou gama, que vão destruir as células cancerígenas ao danificar seu DNA. E além disso, os polímeros como o PLA, eles podem ser irradiados para formar nanopartículas que liberam medicamentos de forma controlada e ao longo do tempo. Além de que as nanopartículas podem ser também funcionalizadas como agentes de contraste, né, usando radiação, para melhorar a sensibilidade e especificidade das técnicas de imagem em diagnósticos. E por último, o filme escolhido como contexto da apresentação foi o Incrível Hulk, lançado em 2008. No geral, não há muitos filmes que tratem especificamente do uso da radiação na produção de materiais biomédicos. No entanto, alguns filmes, né, e séries abordam temas relacionados, né, que podem incluir a produção de biomateriais ou o uso de radiação em contextos médicos e científicos. O filme ele aborda a história de Bruce Banner e ele foi escolhido, né, por ser mais conhecido por muitas pessoas, assim, então ele é mais famoso. Inclusive também nos filmes, né, dos Vingadores, produzido pela Marvel. Mas basicamente a história aborda a origem do Hulk. Então, o Bruce Banner, ele é um cientista que trabalha em um projeto para recriar o soro de super soldado da Segunda Guerra Mundial. Mas, durante um experimento que dá errado, o Bruce ele acaba sendo exposto a níveis perigosíssimos de radiação gama, o que faz com que ele se transforme no Hulk, né? Então, essa criatura imensa e verde quando ele fica com raiva. Então, basicamente, esse é o contexto da história. E eu agradeço vocês pela atenção até agora.